Olá pessoal, vamos a mais uma etapa dos nossos estudos para a realização do vestibulinho da ETEC. Eu sou o professor Edson Patané e mais uma vez vamos resolver alguns exercícios e rever os conteúdos para a resolução desses exercícios. Um bom estudo a todos e vamos lá! Então agora nós vamos passar para a 23ª questão lá do segundo semestre de 2023. Então ele começa definindo vazão. Vazão é a rapidez com que o volume V de um determinado fluido escoa ao longo do tempo T. Ou seja, a vazão é o volume que passa durante um determinado tempo, o que escoa numa tubulação, por exemplo, isso é dado de vazão. Então a gente vai dar litros por segundo, metro cúbico por hora, etc. Então, de acordo com o texto, podemos considerar que a vazão de água potável da Sabesp é de aproximadamente 1,2 vezes 10 a quinta litros por segundo. Aqui uma observação, lá na folha do vestibulinho, litros está em maiúsculo, a representação de litros é em minúsculo. Apenas eu acho que foi um problema de, se você colocar um L minúsculo nessa tipologia, dá a impressão de ser um I. Então, para evitar a dúvida, o litro foi colocado em maiúsculo. Então, para determinar o volume tratado em 1 minuto, temos que, então vamos pegar essa fórmula aqui, Z é volume dividido pelo tempo. Então, nós vamos ter o quê? 1,2 vezes 10 a quinta litros por segundo, vai ser o volume dividido por 60 segundos. Então, passando o 60 para cima, o nosso volume vai ser 60 vezes 1,2 vezes 10 a quinta. Isso aqui vai dar 72 vezes 10 a quinta, ou 7,2 vezes 10 a 6 litros. Bom, então, pulamos aqui. Antes da gente responder essa questão, nós vamos então dar uma revisada no potência de 10. Então observe esses números aqui. A velocidade da luz no vácuo é 300 milhões de metros por segundo. O diâmetro da Terra é de 13 milhões de metros em média. A distância da Terra à Lua, 380 milhões. A massa do elétron, bom, esse número aqui é uma dificuldade para nós falarmos, Então, quantos zeros tem aqui? A gente certamente se perderia no meio do caminho. E o diâmetro de um fio de cabelo, 0,0007. Não dá nem para ter ideia do que é isso, Por isso é que convencionou-se utilizar a chamada potência de 10. Então, por exemplo, se eu multiplicar 10 por 10, eu vou ter o número 100. Eu represento como? 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Porque eu usei 10 vezes 10. Uma vez, duas vezes. 10 ao quadrado. Observe que depois do 1 nós teremos 2 zeros também que justifica o quadrado. Se eu multiplicar 10 por 10 por 10, a gente vai ter 1000. 10 ao cubo. Olha, 3 números 10 multiplicando, 1000. 10 ao cubo, 1, 2, 3 zeros. E assim por diante. Se eu multiplicar o 10 por 4 vezes, nós vamos ter 10 à quarta. E por definição, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Tá certo? Então 10 elevado a zero vale 1. Se eu utilizar a divisão, se eu dividir 1 dividido por 10, vai dar 0,1. Então a minha representação é 10 a menos 1. 1 dividido por 10 ao quadrado é 1 dividido por 100. Fazendo essa conta, a gente vai ter 0,01. Então, olha, esse expoente denota quantos números eu tenho depois da vírgula. Então aqui eu tenho um número depois da vírgula. 10 a menos 1. Aqui são 2. 10 a menos 2. Então, 1 dividido por 10 a 3 é 10 a menos 3. Então, quando o expoente está embaixo, ele passa para cima e assim por diante. Esse tipo de notação, então, vai facilitar bastante escrever
aqueles números que nós vimos no slide anterior. Então, por exemplo, a velocidade da luz do vácuo, em vez de escrever 300 milhões, né, ou com tantos zeros, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o número 3 por 10 a 8. Por que 10 a 8? Olha, eu vou deslocar uma vírgula daqui para cá. Então, são 3, 6 e 2, 8. Então, velocidade 3 vezes 10 a 8. No caso aqui, o diâmetro da Terra, eu vou deslocar a vírgula aqui, ó, entre o 1 e o 3. Então, nós teremos 3, 6, 7. 1,3 vezes 10 a 7. A distância da Terra à Lua, 380 mil metros. Vou deslocar quanto? 3, 6 e 2, 8 para a esquerda. Agora, a massa do elétron, tá? Se eu for contar isso aqui, né, eu vou deslocar a vírgula para a direita agora. Então, quando eu desloco a vírgula para a direita, tá, eu estou aumentando o meu número. Então, eu tenho que diminuir, eu tenho que levar a um expoente negativo. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou chegar em 31. Então, a massa do elétron é 9,09 vezes 10 elevado a menos 31. No caso do diâmetro do fio de cabelo, eu vou deslocar, vou deslocar a vírgula até depois do 7. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 7 vezes 10 a menos 5. Você pode ter dúvida, mas será que não é 7 vezes 10 a quinta? Se fosse 7 vezes 10 a quinta, daria um número muito grande, né? Então, o meu número aqui é pequeno, é 0,007. Então, 10 a menos 5. Quando eu quero multiplicar expoentes de mesma base, né, então, o que acontece? Qual é a base aqui? Base 10. E o expoente é o número que ele está elevado. Então, se eu quero multiplicar, eu vou somar os expoentes. Então, por exemplo, 10 ao quadrado vezes 10 a 6 é igual a 10 elevado a 2 mais 6, 10 elevado a 8. 10 a menos 1 vezes 10 a quinta, que é 10 elevado a menos 1 mais 5, igual a 10 a quarta. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 7 é igual a 10 a menos 3 mais menos 7. Isso aqui vai dar o quê? 10 elevado a menos 10. E a divisão? A divisão, da mesma forma, mantém-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, 10 ao quadrado dividido por 6 é 10 elevado a 2 menos 6. Vai dar 10 a menos 4. 10 a 6 dividido por 10 ao quadrado é 10 elevado a 6 a menos 2, dá 10 a quarta. Então, cuidado, a ordem aqui na multiplicação, a ordem não importa, mas na divisão a ordem é importante. Um outro exemplo, 10 a menos 1 dividido por 10 a quinta é 10 elevado a menos 1 menos 5, dá 10 a menos 6. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 7, 10 elevado a menos 3, menos menos 7. Então, menos menos 7 vai dar mais 7. Menos 3, 10 a quarta. Então, essa é a nossa revisão de potência de 10. Então, voltando à nossa questão, onde ele dava esses dados, né? Então, ele passou aqui, né, naquele primeiro cálculo que nós fizemos. Nós fizemos 60 vezes 1,2, dá 72 vezes 10 a quinta. Passamos, então, a vírgula, tá? Deslocamos uma casa decimal. Então, se eu era 72, eu tinha o número 72, eu passei para 7,2. Então, eu tenho que aumentar aqui para 10 elevado a sexta, para permanecer o mesmo número. Tá? Desloquei a vírgula para a esquerda, lembra, eu somo 1 no expoente. Então, dessa forma, ao fim do dia, o volume da Sabesp tratado será, nós já fizemos aqueles cálculos, né? Mas, lembrando, 1 minuto eu tenho 7,2 vezes 10 a 6 litros. Um dia, porque ele quer em horas, né? Em minutos, aliás. Um dia são 24 vezes 60 minutos, 24 horas vezes 60 minutos, dá 1.440 minutos.
Então, se eu pegar o que eu produzo em um minuto, 7,2 vezes 10 a 6 vezes 1.440. 10.368 vezes 10 a 6 litros. Então vejam que a resposta aqui eu tenho que transformar, tenho que chegar a alguma coisa 1 vezes 1, uma base 10 elevado a um expoente. Então eu vou deslocar a minha vírgula para que aqui fique 1,0. Então eu desloquei quanto? 1, 2, 3, 4. Tá? Então isso aqui vai ser o quê? Esse número aqui vai ser 1,0368 vezes 10 elevado à quarta vezes o 10 elevado à sexta, que já estava aqui. Tá? Ou seja, 1,036 vezes 10 a 10. Lembra? Multiplicação, somamos os expoentes. A resposta correta é o item D, como nós sempre falamos, vamos preencher a quadrícula na folha de resposta definitiva. Ok, pessoal? Então, aí foram mais 3 questões do vestibulinho para que vocês estudarem. O que eu recomendo? Eu recomendo que vocês refaçam esses cálculos, né? Peguem ela, para o vídeo e calculem por vocês mesmos esses cálculos para vocês irem absorvendo isso, né? Se você tem dúvida como fazer, refaz os cálculos, de preferência refazer à mão, né? Porque no vestibulinho não pode usar calculadora. Então vamos refazer todos os problemas que nós passarmos aqui, refaz o cálculo para que a gente possa estudar bem a matéria. Até a próxima, pessoal!